Se você me fizer andar, te dou minha frota de caminhões. Foi assim, desse jeito, gritado no meio do galpão da transportadora Camargo, aqui em Contagem, que tudo começou para mim. Eu ainda sinto o eco dessa frase batendo nas paredes de metal, se misturando com um cheiro forte de óleo diesel e o barulho das empilhadeiras parando como se alguém tivesse desligado o mundo. Eu, Sebastião Avelar, parado ali com minhas mãos trêmulas, olhando diretamente para aquele homem que valia milhões e ouvindo ele rir da minha cara, como se eu fosse apenas uma piada do bairro. A luz amarela dos refletores batia no rosto de Rogério Camargo, deixando a pele dele brilhando de suor e arrogância. Os funcionários ficaram em silêncio, alguns segurando caixas no meio do ar, sem saber se podiam continuar respirando. Era um contraste enorme. Ele, dono de dezenas de caminhões, relógio caro, bota engraxada, eu, com minha camisa simples, calça desbotada e o jeito de quem cresceu ouvindo rezas de avó na beira do fogão. E mesmo assim foi para mim que ele apontou o dedo, rindo, como se tivesse certeza absoluta de que eu jamais conseguiria fazer o que ele acabara de desafiar. Repete sua frase, Sebastião. Fala aí seu negócio de força da fé pro pessoal rir junto. Foi o que ele disse, atravessando minha alma como se fosse um empurrão. Eu senti meu peito apertar, mas não por vergonha. Era outra coisa. Uma sensação estranha, uma coragem que não tinha vindo de mim. Então eu falei, baixinho, simples, do jeito que aprendi desde menino, olhando a brasa no fogão a lenha. Quem faz andar não sou eu, é Deus que decide a hora. Quando essas palavras saíram da minha boca, o chão pareceu ficar maior. Os trabalhadores se entreolharam, alguns com medo, outros com aquele sorriso sem graça de quem acha que vai ver algo ridículo acontecendo. Rogério bufou, virou de costas e levantou os braços como se estivesse comemorando uma vitória antecipada. Tá vendo? É isso aí. Esse é o benzedor que vocês chamaram, o homem que vai me fazer andar. Isso não cura nem dor de cabeça. O deboche dele cortou o galpão como faca, mas eu fiquei parado, quieto, do jeito que sempre fico quando sinto que algo maior está ali, mesmo que ninguém mais veja. E foi aí, exatamente aí, que tudo começou a mudar. O riso dele perdeu força. Primeiro virou um sorriso estranho, depois um silêncio desconfortável. Eu vi quando os ombros dele tremeram, como se alguma coisa tivesse puxado o ar de dentro do peito. Vi quando ele tentou firmar o pé no chão e não conseguiu. Vi quando seus olhos se arregalaram, não de raiva, não de orgulho ferido, mas de medo. Um medo que nem caminhões, nem dinheiro, nem galpão cheio de funcionários poderiam esconder. Eu ainda não entendia nada. Só sabia que naquele instante, naquele cheiro de poeira e diesel, naquele contraste absurdo entre a riqueza dele e a minha simplicidade, algo impossível estava prestes a acontecer. E eu estava ali, bem no meio, sem poder voltar atrás. Eu vi primeiro nos olhos dele, antes mesmo de qualquer um notar, aquele brilho meio perdido, meio assustado, como se por um segundo o mundo tivesse ficado menor. Rogério abriu a boca para continuar rindo, mas a voz não saiu. O som morreu ali, preso no orgulho dele. E eu senti, do jeito que só quem vive muito calado sente, que alguma coisa dentro daquele homem tinha vacilado. Ele tentou disfarçar, endireitou o corpo, passou a mão pelo cinto, forçou um sorriso torto. Tá olhando o quê, Sebastião? Vai dizer que isso faz parte do seu teatrinho também? Ele falou isso alto, para todo mundo ouvir, mas a voz saiu diferente, menos firme, menos segura. Parecia que ele tentava se convencer do próprio deboche, e não a mim. E eu não sabia o que responder. Não porque faltavam palavras, mas porque eu sentia que qualquer palavra dita fora de hora quebraria alguma coisa invisível que estava acontecendo naquele galpão. Não era barulho de milagre, não era luz brilhando, mas era uma mudança tão forte que doía só de olhar. Ele deu mais um passo, só que o pé não obedeceu. Eu percebi. Ele também percebeu.
Os funcionários perceberam, mas ninguém disse nada. O galpão ficou pesado, quase quente. A empilhadeira atrás de nós seguia parada, com o motor ronronando baixo, como se até a máquina estivesse esperando. Rogério respirou fundo, como quem tenta recuperar o controle. Olha aqui, seu Sebastião. Para de encarar assim. Você não fez nada comigo. É só cansaço, é só... Mas o resto da frase ficou preso na garganta dele. O maxilar travou. As mãos dele começaram a tremer. E foi aí que ele olhou para mim. Aquele olhar, eu nunca vou esquecer. Não era ódio, não era desprezo. Era uma mistura de raiva e medo, como se ele tivesse visto algo que não queria admitir. E por um momento, eu senti vontade de virar as costas e ir embora. Porque eu também estava assustado. Porque eu também não entendia. Porque eu também carregava minhas dúvidas, minhas marcas, minhas noites de silêncio, perguntando se meu dom ainda fazia sentido. Mas eu fiquei, não por coragem, mas porque alguma coisa ali me chamava para continuar. Ele tentou levantar o pé outra vez, colocar o peso para frente, firmar o corpo, e mais uma vez não conseguiu. Os dedos dele se abriram, como se procurassem uma parede, um apoio, qualquer coisa que parasse aquela sensação que ninguém via, mas que eu sentia como calor batendo no meu peito. Para com isso, ele sussurrou, só para mim. Não era mais deboche. Era um pedido. Um pedido irritado, orgulhoso, mas ainda assim um pedido. Eu pensei em responder. Pensei em explicar. Pensei em dizer que não era eu. Que nunca tinha sido eu. Mas algo me segurou. Não era hora de falar. Era hora de ver, e quando ele tentou dar o terceiro passo, o mundo pareceu prender a respiração. As caixas nos pallets balançaram. O motorista que estava com a prancheta na mão deixou ela cair no chão sem perceber. Até o cheiro de óleo diesel parecia mais forte. Eu senti meu coração bater rápido, tão rápido que dava para ouvir. Eu queria entender, queria saber se aquilo era real. Mas ao mesmo tempo, uma parte minha, uma parte antiga, sabia que o que estava acontecendo ali não era para ser entendido, era para ser visto. E é nesse ponto que eu preciso te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos como se você estivesse comigo naquele galpão. Poucas pessoas acreditariam no que veio depois. Poucas. Eu sei que talvez você duvide também. Mas me escuta até o fim, me acompanha, porque se você já viveu um momento que parecia impossível, daqueles que fazem a gente repensar tudo, então deixa um comentário contando. Eu realmente quero saber se você já sentiu esse tipo de arrepio. E se quiser seguir essa história até onde ela vai, e eu prometo que ela vai longe, se inscreve aí enquanto a gente continua, porque isso aqui foi só o começo. E foi exatamente quando eu pensei isso, que algo no corpo de Rogério finalmente cedeu, ou despertou, ou, bem, você vai ver, hein? Quando o corpo de Rogério começou a ceder daquele jeito estranho, como se o chão estivesse chamando ele de volta e ao mesmo tempo empurrando para cima, alguma coisa dentro de mim também se abriu. E enquanto todo mundo prendia a respiração naquele galpão em Contagem, minha cabeça voltou no tempo. Porque para chegar ali, naquele dia, naquele cheiro de óleo diesel e de metal quente, teve muita coisa antes. Muita mesmo. Eu não nasci benzedor. Eu virei. Meu nome é Sebastião Avelar. E a primeira lembrança forte que eu tenho da vida não é de brinquedo, não é de escola, não é de festa. É de cheiro de café passado em coador de pano e o som da voz da minha avó, Dona Eulina, sussurrando oração em cima do peito de alguém que chorava de dor. Eu cresci em Pompéu, cidade pequena de Minas, onde todo mundo sabe quem é todo mundo e onde segredo não dura uma semana. Nossa casa era simples, de tijolo aparente, telha velha e quintal de terra batida. Tinha galinha, tinha fogão a lenha, tinha roupa secando em arame esticado entre 2 pés de goiaba. Não tinha luxo. Mas tinha uma coisa que eu só fui entender depois: presença. Minha avó, pequena, magra, pele marcada de sol, andava devagar,
mas a voz dela enchia qualquer lugar. Ela não sabia ler direito, mas sabia rezar como ninguém. As pessoas vinham de longe, de bicicleta, de charrete, a pé mesmo, só para sentar no banco de madeira da nossa cozinha, tomar um gole de café e pedir: Dona Eulina, põe a mão aqui para ver se melhora. Eu ficava sentado num banquinho, quase escondido, olhando tudo. Via gente grande chorar igual criança. Via homem bravo que gritava na rua, entrar na nossa cozinha calado, com o chapéu amassado na mão. Via mãe desesperada trazer menino ardendo de febre no colo. E sempre tinha o mesmo ritual. Minha avó passava a mão na testa, fazia o sinal da cruz, soprava de leve. Às vezes murmurava umas palavras que ninguém entendia direito e depois dizia: agora espera, o resto não é comigo. Essa frase grudou em mim. O resto não é comigo. Quando eu era pequeno, eu achava que minha avó tinha um poder escondido, que a mão dela era diferente da mão das outras pessoas, que o toque dela era mágico. Eu via gente saindo mais leve, mais calma, às vezes até sem dor. E aquilo mexia comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Mas junto com isso, veio a primeira ferida. Porque enquanto muita gente agradecia, tinha outros que riam, que chamavam minha avó de benzedeira velha, bruxa de roça, mulher de crendice. Eu me lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, um grupo de adolescentes passou na rua imitando a voz dela, dobrando o corpo, falando alto para todo mundo ouvir. Eu estava no portão. Ela estava dentro, mexendo o feijão na panela. Eu tremi de raiva. Quis xingar, jogar pedra, bater. Ela só levantou os olhos, deu um meio sorriso cansado e disse: deixa, Tião. Quem não sente dor, não entende cura. Naquele dia, eu aprendi 2 coisas: que coragem e humilhação andam juntas, e que quem ajuda os outros, muitas vezes, paga um preço alto por isso. Cresci no meio desse contraste. De um lado, gente grata me dando bolo, frango, um punhado de milho, um sorriso. Do outro, gente zombando, dizendo que aquilo era atraso de vida, que remédio bom era só o que vinha da farmácia. E eu ali, no meio, sem saber direito de que lado eu ficava. Quando fiquei mais velho, tentei ser normal. Trabalhei de ajudante em mercadinho, descarreguei caminhão de verdura, varri calçada, fiz bico como servente de pedreiro. Queria ganhar meu dinheiro sem depender de ninguém, sem ouvir piadas sobre reza, fé ou coisa assim. Mas, por onde eu passava, sempre tinha alguém que vinha e perguntava: você não é neto da dona Eulina? Vem cá, põe a mão aqui no meu ombro, tá doendo faz tempo. Eu ria sem graça, enfiava as mãos no bolso, tentava fugir. Só que, quanto mais eu fugia, mais as pessoas vinham. Era como se a vida estivesse o tempo todo me puxando de volta para aquele lugar de cuidado que eu ainda não tinha coragem de assumir. A primeira vez que eu aceitei mesmo foi com meu pai. Ele sempre foi homem duro. Poucas palavras, muito trabalho. Acordava antes do sol, voltava depois que o bar já tinha fechado. Um dia, ele chegou mancando, a mão na lombar, rosto fechado de dor. Eu vi minha avó olhar para ele com aquele olhar que misturava amor e preocupação. Vem cá, Raul, deita aqui um pouquinho. Ele rejeitou como sempre fazia. Disse que não precisava, que dor era coisa de gente fraca. Ficou sentado na cadeira, rangendo os dentes, até que eu, sem pensar muito, encostei a mão nas costas dele, do jeito que tinha visto minha avó fazer 1000 vezes. Não falei nada especial. Só pensei bem forte que eu queria que aquela dor fosse embora, nem que fosse um pouco. Ele me olhou por cima do ombro, meio irritado, mas não mandou eu tirar a mão. Ficou ali, quieto. Uns minutos depois, a respiração dele desacelerou. Ele levantou devagar, testando o corpo, girou o tronco para um lado e para o outro, como alguém que está procurando a dor e não acha. Melhorou, pai? Eu perguntei com medo da resposta. Ele não disse sim, mas também não disse não. Só pegou o boné, colocou na cabeça e murmurou: você puxou sua avó. Foi a primeira vez na vida que ele admitiu qualquer coisa desse tipo.
E aquilo para mim foi maior do que qualquer remédio. Só que a vida não virou filme bonito depois disso. Não foi assim. Tive meus sonhos quebrados também. Quando jovem, eu quis estudar mais, sair de Pompéu, arrumar um emprego em cidade grande, talvez trabalhar numa empresa, vestir um uniforme bonito, ter crachá pendurado no peito. Quis ser visto de outro jeito, não como neto da benzedeira. Mas o dinheiro nunca dava. A escola ficava longe, o ônibus atrasava. E eu acabava voltando para o lugar de sempre, a cozinha da minha avó, o banco de madeira, o cheiro de café, a fila de gente pedindo ajuda. Aos poucos, fui entendendo que meu caminho não seria igual ao dos outros, mas aceitar isso doía. Porque eu também queria ser respeitado, queria que olhassem para mim sem riso escondido, sem piada. Queria que, pelo menos uma vez, alguém dissesse meu nome sem colar, junto à palavra crendice. Minha avó foi envelhecendo. A mão dela começou a tremer um pouco mais. O passo ficou mais curto, as costas mais curvadas, até que, um dia, ela me chamou para perto do fogão, colocou a mão por cima da minha e disse: "Um dia quem vai pôr a mão nas pessoas é você, Tião." Eu só abri caminho. Eu não queria. Eu tinha medo, medo de errar, medo de ser ridicularizado, medo de mexer com algo que eu mesmo ainda não entendia. Mas a vida não pediu minha permissão. Ela foi empurrando as situações. Primeiro foi uma vizinha com enxaqueca. Depois, um caminhoneiro de passagem com o joelho inchado. Depois, uma criança com febre que não cedia. E em todas as vezes, a mesma sensação. Eu colocava a mão, fazia uma oração simples, pensava mais em amor do que em palavras bonitas. E alguma coisa acontecia. Às vezes, a dor sumia. Às vezes, só acalmava o coração. Mas sempre havia uma mudança. Mesmo assim, o rótulo veio: benzedor, curandeiro, homem da reza. Alguns falavam com respeito, outros com ironia. E eu fui juntando dentro de mim pequenas cicatrizes. Cada piada, cada olhar torto, cada riso abafado na esquina foi cavando uma parte da minha identidade. Eu não mostrava. Por fora, eu seguia calmo. Por dentro, eu só pedia que Deus me ajudasse a não endurecer. Quando minha avó morreu, eu senti como se tivessem arrancado o chão da minha casa. A cozinha ficou grande demais. O banco de madeira sobrou espaço. Mas as pessoas continuaram vindo, e sem perceber, eu estava no lugar dela. Eu era agora o que antes eu só observava de canto de olho. O tempo passou e Pompéu ficou pequena demais para a quantidade de histórias, dores e pedidos que chegavam até mim. Foi então que apareceu a oportunidade de ir para Contagem, ajudar um parente distante e, ao mesmo tempo, recomeçar. Bairro industrial, galpões, caminhões, gente de todo tipo. Um lugar perfeito para quem ninguém vê, mas que, ainda assim, precisa existir. Eu fui, com uma mala pequena, um terço no bolso e a lembrança da mão da minha avó guiando a minha. Em Contagem, eu virei o benzedor do bairro industrial São Mateus. Aluguei um quartinho simples, perto de um campinho de terra. Pela manhã, eu fazia bicos carregando caixa, ajudando em oficina, arrumando o que aparecia. À tarde e à noite, a porta do meu barracão ficava encostada e quem quisesse entrava. Gente com dor no corpo, dor na alma, medo de exame, medo de conta atrasada, medo de ficar sozinho. Eu não tinha resposta para tudo, mas tinha ouvido, tinha mão, tinha fé. E foi justamente nesse mundo de metal, graxa, poeira e silêncio que o nome de um homem começou a aparecer para mim. Rogério Camargo. Dono de transportadora, frota enorme, funcionário a perder de vista. Diziam que ele era duro, grosso, objetivo, que só acreditava no que podia contar, pesar, medir. E por ironia, foi justamente esse homem que um dia entrou no meu caminho, com dor nas pernas e orgulho demais na voz. Mas isso já faz parte daquela cena no galpão, onde o passado todo que eu carrego encontrou, de uma vez, a arrogância de um homem que nunca aprendeu a olhar para baixo,
até o dia em que as próprias pernas começaram a falhar. Eu cheguei em Contagem achando que ia ser só mais um recomeço difícil. Não imaginei que aquele lugar ia me moer por dentro antes de qualquer milagre aparecer na minha frente. No começo, eu fazia de tudo. De manhã, ajudava na oficina do seu Valdemar Lopes, ali perto da Avenida Babita Camargos. Cheiro de gasolina, ferrugem, graxa grudada na unha que não saía nem esfregando com sabão. À tarde, carregava caixa de óleo, pneu, peça velha. À noite, voltava para o meu quartinho no bairro Industrial São Mateus, com a camisa colada de suor, o corpo pedindo cama e a cabeça pedindo silêncio. Mesmo cansado, eu deixava a porta encostada. Quem quisesse entrar, entrava. E entrava. Entrava gente como a dona Marileide, com a pressão alta e o medo de exame. Entrava o Edson dos Santos, caminhoneiro que dizia não ter medo de nada, mas quase chorou quando falou do filho preso. Entrava gente que eu nunca ia ver de novo, mas que deixava um pedaço de dor em cima da minha mesa de madeira. Alguns melhoravam, outros só saíam mais calmos. Alguns voltavam para agradecer com pão, café, um pedaço de bolo. Mas junto com isso, vinha o outro lado. O lado que machuca. Teve um dia em que eu fui chamado às pressas na casa do Arlindo, um homem conhecido no bairro por falar alto e beber mais que o corpo aguenta. A esposa dele, Lucilene, me encontrou no portão da igreja São Judas com o olho inchado de choro. Seu Sebastião, vem rápido, ele está passando mal, não quer ir para o hospital, mas disse que se o senhor for, ele deixa. Eu fui correndo. A casa era simples, parede descascando, chão frio de cerâmica rachada. Arlindo estava jogado no sofá, cheiro forte de álcool misturado com suor. Entrei calado, pedi licença, coloquei a mão no peito dele, comecei a orar baixinho. Senti o coração dele acelerado, senti a respiração falhando. Eu ali, tentando ser ponte, não solução. Quando ele acordou um pouco, olhou para mim e começou a rir. Rir alto, uma risada molhada, debochada. É isso aí, Lucilene. Em vez de médico, você me traz esse mágico de roça? Esse neto de benzedeira? Vai embora, homem. Se eu tiver que morrer, vou morrer com cachaça, não com reza. Ele levantou a voz de um jeito que ecoou pela rua. Alguns vizinhos apareceram na janela. Eu senti o rosto queimar. Não porque eu achava que podia salvá-lo, mas porque na frente de todo mundo ele pisou em mim como se eu fosse um lixo qualquer largado no portão. Saí dali com a cabeça baixa. Na esquina, parei. Encostei a mão no muro da casa da dona Odete e respirei fundo. Lá dentro, alguma coisa rachou. Eu me perguntei, pela primeira vez em Contagem, se fazia sentido continuar. Não foi a única vez. Na oficina do seu Valdemar, os ajudantes mais novos, o Mauricinho e o Diego, adoravam usar meu nome como piada. Quando algum cliente chegava reclamando de barulho estranho no motor, eles diziam: "Leva lá no seu Sebastião, uai. Se ele soprar, até o radiador aceita Jesus." Riam alto, batiam palma, me olhavam de lado esperando reação. Eu engolia seco, fingia que não era comigo, mas cada piada descia como pedra. À noite, sozinho no quartinho, o som da avenida diminuía e o que aumentava era o barulho da minha cabeça. Eu me deitava na cama simples, o colchão afundando no meio, e ficava encarando o teto de Eternit. Pensava na minha avó, pensava no dia em que meu pai disse que eu tinha puxado ela. E me perguntava com uma dor quase física: será que eu estou me enganando? Será que eu estou enganando os outros? Será que isso que eu sinto na mão é só costume, só imaginação, só carência dos outros? Teve uma noite específica que eu nunca esqueci. Chovia forte, a água batia no telhado como se tivesse raiva. Eu tinha acabado de voltar de um atendimento na casa de uma senhora, Dona Nair, que me olhou nos olhos depois de eu ter orado pelo joelho dela e perguntou: "Você cobra quanto?" Eu disse que não cobrava nada, que se ela quisesse deixar um café, um pão, qualquer coisa, tudo bem. Ela me encarou com um desprezo gelado e respondeu: "Então não deve valer muita coisa mesmo." Voltei para casa devagar, a barra da calça encharcada de barro,
o tênis pesado. Entrei, fechei a porta, sentei no chão mesmo e chorei. Chorei como um menino que apanhou na rua. Não era só a frase dela, era o peso de todas as outras. De todos os risos, de todos os olhares atravessados, de todas as vezes em que me trataram como última opção, como curiosidade, como nada. Naquele chão frio, eu quase fiz um pacto comigo mesmo. Parar. Parar de atender, parar de abrir a porta, parar de colocar a mão em gente nenhuma. Eu queria silêncio. Queria ser só mais um trabalhador invisível, que pega ônibus lotado, bate ponto, volta para casa, liga a televisão e dorme sem que ninguém peça nada. Mas mesmo no meio dessa vontade de sumir, tinha algo que eu não conseguia calar. Era como um fio puxando de dentro. Uma memória da cozinha de Pompéu, do banco de madeira, do cheiro de café e da voz da minha avó dizendo: "O resto não é com a gente, Tião." Ainda assim, eu me sentia pequeno, muito pequeno. Andava pelas ruas de Contagem, olhando os prédios comerciais, as transportadoras grandes, os caminhões novos estacionados, os donos entrando e saindo de carro caro, e pensava: quem vai ouvir um homem como eu no meio disso tudo? Quem vai dar crédito para uma mão calejada que não tem diploma, não tem crachá, não tem cargo? Eu via as vitrines brilhando, os letreiros de LED piscando, as propagandas de banco prometendo crédito, sucesso, crescimento, tudo girando em torno de dinheiro, status, força. E eu do outro lado da calçada, com meu terço no bolso e um mundo de dúvidas no peito, me sentindo um ponto apagado num desenho que não foi feito para mim. Comecei a atender menos gente. Às vezes, fingia que não estava em casa. Deixava a luz apagada, segurava a respiração quando alguém batia no portão. O medo de errar, de enganar, de virar piada maior do que já era, tomou conta de mim. Eu me perguntava toda noite: será que ainda existe espaço para um homem simples num mundo que só respeita quem aparece, quem manda, quem tem? Eu não sabia que, exatamente nesse tempo de cansaço e silêncio, meu nome tinha começado a escorrer pelos corredores de um lugar que eu nunca tinha pisado. Os galpões da transportadora Camargo. Gente que eu tinha atendido em segredo, motorista, ajudante de carga, conferente, começou a comentar baixinho sobre um tal de benzedor do bairro industrial que pelo menos escutava sem julgar. Enquanto eu me via como o menor dos menores, enquanto eu achava que estava sumindo, uma história muito maior do que a minha estava sendo costurada por trás. E ela tinha o nome de um homem que naquele momento eu só conhecia de ouvir falar. Rogério Camargo, o empresário que ria alto, falava grosso e acreditava que tudo no mundo tinha preço. Eu só não sabia ainda que a minha fase mais humilhada, mais vazia e mais silenciosa era justamente o caminho que me levaria até o dia em que aquelas pernas, que pareciam tão firmes, começariam a falhar na minha frente. Eu estava justamente vivendo minha fase mais silenciosa, quase decidido a deixar tudo para trás, quando a chance inesperada apareceu do jeito mais estranho possível. Não foi luz do céu, não foi alguém me chamando de longe, foi só um barulho de caminhão estacionando errado na porta do meu barracão, tão perto que fez a parede tremer. Eu ouvi a porta bater forte, e antes de qualquer boa educação, entrou um homem grande, camisa social cara, perfume forte demais para combinar com aquele bairro industrial. Ele ocupava o espaço como se fosse dono do quarteirão. E de certa forma, era mesmo. Era Rogério Camargo. Eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca imaginei que um homem tão poderoso pisaria num lugar tão simples como o meu. Ele olhou a sala pequena, o chão gasto, a mesa improvisada, como se estivesse avaliando um galpão abandonado. Depois, apontou para a própria perna esquerda, meio rígida, meio torta. "Fala aí, você é o tal benzedor? Dizem que sua mão resolve dor que até médico erra. Vamos ver se resolve a minha." A forma como ele disse benzedor parecia uma piada contida, uma provocação, como se estivesse abrindo a porta para que todos rissem junto. Eu senti meu estômago gelar.
Primeiro pelo susto, depois pela vergonha, depois por uma raiva que eu não queria sentir, mas senti. Eu, suado, camisa simples, pés cansados. Ele, cheiro de couro caro, relógio brilhando no pulso e o olhar de quem nunca precisou baixar a cabeça. Tive vontade de mandar ele embora, mas algo me segurou. Não sei se fé, medo ou teimosia. Ele percebeu minha hesitação e riu. Riu alto, riu como quem pisa. Vamos, seu Sebastião, faz seu milagre aí. Ou isso também é só conversa de roça? Benzedor não cura nem dor de cabeça. A frase me atravessou como faca. Não sei se você já passou por isso. Aquele momento em que alguém fala algo tão absurdo, tão humilhante, que você perde a respiração por um segundo. Eu perdi, porque não doía só pelo deboche. Doía porque eu tinha pensado a mesma coisa de mim mesmo muitos dias antes. Mas mesmo assim, algo no olhar dele me chamou a atenção. Tinha dor ali, dor verdadeira. Dor escondida atrás de camadas de orgulho, riqueza e solidão. Eu engoli seco, respirei fundo e pedi para ele sentar. A cadeira rangeu sob o peso dele. Ele deixou claro com o olhar que não acreditava em nada do que eu faria, mas mesmo assim ficou. Isso, para mim, já era um sinal. Quando coloquei a mão perto da perna dele, ele desviou o corpo, como se meu toque fosse diminuir seu valor. Mas não recuou por completo. E isso também significava algo. Por um instante, só um instante, eu percebi uma rachadura, pequena, quase invisível, mas estava lá. Algo no fundo dos olhos dele dizia que ele não estava ali só para me humilhar. Ele estava ali porque já não tinha mais saída. Porque a dor estava vencendo o orgulho. E olha, eu preciso confessar uma coisa. Naquele momento, eu não sabia se eu conseguia ajudar ele. Eu não sabia se eu queria ajudar. Eu não sabia se eu estava pronto para enfrentar um homem tão quebrado por dentro e tão duro por fora. Mas eu fiquei. Fiquei e coloquei a mão onde ele disse que doía. E o silêncio que se formou foi tão pesado que parecia que até o ar do barracão tinha parado. E agora eu te pergunto, porque isso não sai da minha cabeça até hoje. Se fosse você no meu lugar, diante de um homem que te humilhou, que não acredita em você, mas que ao mesmo tempo parece precisar de ajuda mais do que qualquer outro, você teria ficado ou teria ido embora? De verdade. Me conta nos comentários depois, porque essa pergunta me acompanha até hoje. E foi assim, nesse momento estranho, tenso e torto, que a virada começou. Depois daquele primeiro encontro estranho, pesado e meio torto, eu achei que nunca mais veria Rogério de novo. Tinha certeza de que ele sairia dali rindo de mim, inventando piada nova para contar aos funcionários, chamando meu barracão de posto de mágica de R$5. Mas para minha surpresa, 3 dias depois, ele voltou. Dessa vez, não chegou fazendo barulho, não entrou chutando a porta, não fez cena. Ele só apareceu na minha porta, segurando a perna com uma expressão que parecia mais medo do que dor. Sebastião, aquela dor voltou. Ele disse isso olhando para o chão, como se tivesse vergonha das próprias palavras. Mas assim que viu meu rosto, a máscara voltou. Ele pigarreou, se endireitou, puxou o colarinho da camisa e completou. Não que eu esteja acreditando em nada disso, é só uma coincidência. Coincidência. Ele falava essa palavra como escudo, mas eu vi o desespero escondido, atendi ele outra vez, depois outra e mais outra. Sempre assim, ele chegava tentando parecer forte, mas saía um pouco mais calado. E a cada visita, eu sentia 2 coisas dentro de mim brigando. Uma parte queria ajudar, como sempre. A outra lembrava de todas as humilhações que eu tinha sofrido na vida, especialmente daquele benzedor não cura nem dor de cabeça. Só que não era só dentro de mim que o conflito crescia. Lá fora, nas ruas poeirentas de Contagem, nos corredores das oficinas, a conversa começou a circular, e com ela, as dúvidas. O seu Valdemar, meu patrão na oficina, me chamou num canto uma tarde enquanto eu desmontava um motor. Ô, Sebastião, você está se envolvendo com coisa grande demais. Esse tal de Rogério não gosta de parecer fraco.
Se ele sentir que você está invadindo o espaço dele, pode te esmagar feito formiga. O tom dele não era ameaça, era medo por mim. Já os ajudantes, Mauricinho e Diego, aí sim adoravam cutucar. E aí, mestre da mão milagrosa, curou o patrãozão hoje? Já mandou ele andar de joelhos? Eles riam, estalavam os dedos, olhavam para mim como se eu fosse espetáculo. E o que mais me corroía era que parte de mim acreditava no que eles insinuavam, que eu estava mexendo num terreno perigoso, que aquilo não era para mim, que pobre não se mete com o dono do mundo. Além disso, as próprias visitas de Rogério começaram a me confundir. Ele chegava irritado, mal educado, debochado, mas sempre voltava. Sempre. E em cada retorno, a barreira dele parecia menor, mas nunca desaparecia. Teve um dia específico que marcou isso. Ele entrou no barracão às pressas, suor escorrendo pela testa, a respiração falhando. A perna travada de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu pedi para ele sentar. Ele recusou. Pedi de novo. Recusou. Quando finalmente sentou, eu coloquei a mão perto do ponto onde ele dizia sentir dor. Ele recuou como se meu toque queimasse. Não encosta assim. Não faz esse negócio de rezar alto. Eu não acredito nisso. Eu não tinha dito uma palavra ainda. Mas a defensiva dele era tão forte que parecia um escudo de ferro. Mesmo assim, quando eu afastei a mão, ele puxou minha camisa de leve e murmurou: só faz do seu jeito, mas sem frescura. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Era quase um pedido de ajuda embrulhado em orgulho. Só que enquanto Rogério aos poucos se aproximava, o mundo ao redor tentava afastá-lo de mim. Motoristas que trabalhavam para ele começaram a cochichar que eu estava enganando o chefe. Teve até um dia em que encontrei meu portão pichado com a palavra falso. Um risco vermelho, torto, que eu demorei horas para limpar. E mesmo assim ficou sombra. Mas o pior momento veio dias depois. Eu já estava cansado, a cabeça pesada, pensando que talvez fosse melhor cortar qualquer laço com o Rogério, quando bati de frente com o Fabrício, braço direito dele, no mercado do bairro. Grande, forte, jeito de quem resolve tudo no grito. Ele me cercou no corredor das frutas e disse: escuta aqui, Sebastião, o patrão já tem problema demais. Se você estiver dando esperança errada para ele, vai se arrepender. Esse tipo de homem não aceita ser enganado. Eu tremi por dentro, não por Fabrício, mas porque mais uma vez a pergunta voltou. E se eu estiver enganando? E se tudo isso for só tempo perdido? E se eu não tiver nada para oferecer? Quando cheguei em casa aquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para a palma das minhas mãos. Mãos cansadas, calejadas, marcadas de graxa. Mãos que carregavam a história da minha avó. Mãos que já fizeram tanta gente respirar aliviado, mas que naquele momento pareciam vazias. Lá fora, a cidade seguia com seu barulho de caminhão, buzina, motor. Lá dentro, o silêncio era tão grande que doía. E foi desse silêncio que veio a verdade que eu tentava ignorar. Por mais que Rogério lutasse contra isso, por mais que eu lutasse contra isso, alguma coisa nele estava mudando e alguma coisa em mim também. Só que nenhuma mudança acontece sem conflito. E antes que qualquer milagre pudesse nascer, parecia que tudo estava prestes a ruir. A verdade é que a mudança não começou com um grande gesto, nem com uma luz descendo do céu. Começou num detalhe tão pequeno que até hoje eu me surpreendo com a força que aquilo teve. Foi num fim de tarde nublado, daqueles em que o céu de Contagem fica pesado, como se guardasse uma chuva que nunca cai. Rogério chegou no meu barracão irritado, ofegante, com aquela dor na perna voltando de um jeito quase cruel. Ele entrou falando alto, reclamando de tudo. Da rua esburacada, do trânsito, da chuva que não vinha, até do cheiro do meu lugar. Mas quando foi sentar, a cadeira de madeira, velha, cansada, tão pobre quanto eu, ameaçou ceder. Ele travou o corpo inteiro, como se a própria dignidade estivesse pendurada naquele pedaço de madeira frágil. Antes mesmo que ele olhasse para mim, eu coloquei minha mão debaixo da cadeira para firmá-la.
Foi um gesto automático, simples, natural. Uma bobagem para qualquer pessoa que visse de fora, mas quando minha mão encontrou a madeira e a cadeira parou de balançar, Rogério ficou imóvel. Imóvel de um jeito estranho, como se ninguém nunca tivesse segurado nada para ele antes. Ele me olhou como se não reconhecesse aquela cena, como se fosse a primeira vez na vida que alguém fazia algo pequeno, só por cuidado, sem esperar nada em troca. E por um instante eu vi cair a máscara, vi o homem por trás do empresário. Um homem cansado, duro consigo mesmo e assustado por sentir alguma forma de gentileza sem preço. Pra que isso? Ele perguntou, quase gaguejando. Não era deboche, não era arrogância, era vulnerabilidade. Eu só respondi, pra você não cair. Quase nada. 2 palavras simples, mas elas bateram nele como um trovão. Rogério baixou a cabeça, respirou fundo. Parecia engolir algo amargo. Talvez orgulho, talvez memória, talvez dor que não era física. Pela primeira vez, ele não brigou, não provocou, não questionou. Só ficou ali, sentado, respirando. E eu percebi que esse pequeno gesto tinha aberto uma fresta na muralha que ele carregava desde que se entendia por gente. A partir desse dia, os olhos dele mudaram um pouco. Ele ainda reclamava, ainda chegava de cara fechada, ainda tentava esconder o que sentia, mas sempre havia um instante, logo depois que eu colocava a mão perto da dor dele, em que ele relaxava os ombros, como se finalmente pudesse soltar o peso que ele segurava sozinho há anos. Ele começou a fazer perguntas que não tinham nada a ver com benzedura. Você mora sozinho? Seu pai ainda vive? Você gosta daqui? E toda vez que eu respondia com simplicidade, ele ficava quieto por longos segundos, como se aquelas respostas desmontassem uma peça inteira da arrogância que mantinha de pé. Teve um dia em que ele chegou com os olhos vermelhos. Disse que não tinha dormido, que a dor tinha piorado, que ninguém da empresa entendia o que ele estava passando. Quando coloquei a mão no ponto da perna onde doía, ele fez algo que nunca tinha feito. Fechou os olhos. Um gesto tão comum, mas tão enorme, vindo de alguém que não confia nem no próprio espelho. Nesse silêncio, eu percebi algo que ninguém mais veria. Ele estava cansado de ser forte demais, cansado de viver sem colo, sem confissão, sem fraqueza permitida. E eu senti, lá no fundo, que minha presença estava mexendo com ele de um jeito que não tinha nada a ver com cura física. Era outra coisa, algo mais fundo, algo que ia quebrando devagar, como água batendo em pedra dura. Eu te pergunto isso porque até hoje penso nisso. Você já sentiu quando alguém te toca com verdade? Quando um gesto pequeno desmonta uma defesa enorme? Me conta depois, porque é difícil explicar esse tipo de coisa sozinho. Foi nessa fase que Rogério começou a me enxergar. Não como benzedor, não como última opção, mas como alguém que carregava algo que ele nunca tinha vivido. Cuidado sem cobrança. E foi aí que percebi. A virada verdadeira não tinha acontecido nas pernas dele ainda. Tinha acontecido no coração. Um coração que, mesmo sem admitir, estava começando a aprender, talvez pela primeira vez, o que era humildade. A mudança em Rogério não veio como trovão, veio como vento, primeiro leve, depois constante, até que ninguém mais conseguia fingir que não estava acontecendo. Eu percebi isso na manhã, em que fui entregar umas peças na oficina e ouvi 2 motoristas comentando baixinho. Você viu o patrão hoje? Deu bom dia pro Genival. Pro Genival, rapaz. Nunca nem olhou na cara dele. Riram, espantados. Eu também estranhei. Rogério Camargo não dava bom dia para ninguém, mas naquele dia ele deu. Dias depois, encontrei ele parado perto do pátio principal da transportadora, olhando os caminhões alinhados como se fosse a primeira vez que via aquilo. O sol batia nos retrovisores, criando reflexos dourados que deixavam tudo com ar de cena de filme. Quando passei pela rua, esperando que ele me ignorasse, ele apenas levantou a mão num cumprimento curto, mas verdadeiro.
Eu quase não soube o que fazer. Ao mesmo tempo, o pessoal da empresa começou a comentar outras estranhezas. Ele chamava funcionários pelo nome, perguntava sobre famílias, oferecia carona para quem morava longe. No início, acharam que era golpe. Depois, começaram a perceber que não era brincadeira. Ele estava diferente. Só que essa diferença não era tranquila. Era um homem lutando contra a própria armadura, contra anos de dureza, contra o medo de parecer fraco. E essa luta transbordava. Uma tarde, cheguei ao barracão e encontrei Rogério lá dentro, sozinho, sentado na cadeira que quase havia quebrado semanas antes. Ele estava curvado, cotovelos nos joelhos, respirando fundo como se o ar tivesse peso. Quando me viu, levantou rápido, limpando o rosto disfarçadamente. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele disse, a voz falhando como freio de caminhão na descida. A dor vem, some, volta, mas não sei explicar. É como se outra coisa estivesse acordando junto. Ele não estava falando das pernas. Eu sabia, ele também sabia. Esse período foi estranho para todos nós. Para ele, porque estava descobrindo um tipo novo de humanidade. Para mim, porque eu nunca tinha visto alguém tão poderoso ficar tão vulnerável. E para seus funcionários, porque o homem que antes parecia uma parede, agora parecia, pela primeira vez, gente. Teve uma cena que marcou esse início de transformação e que ninguém que viu esqueceu. Um caminhoneiro, o seu Roberto, homem simples, estava carregando caixas quando tropeçou e deixou tudo cair. Antes mesmo que ele conseguisse pedir desculpas, Rogério veio correndo. Sim, correndo, para ajudar a levantar as caixas. Rogério Camargo, o mesmo que nunca tocou num pacote que fosse. Houve silêncio, um silêncio tão forte que parecia preencher o ar. E o olhar do caminhoneiro, aquele olhar doía, porque era o olhar de quem nunca sonhou que seria visto. Mas nada disso preparou o terreno para o que estava por vir. A dor de Rogério começou a apertar de um jeito diferente, menos física, mais emocional. Às vezes, ele chegava ao meu barracão e ficava em pé, sem falar nada, só respirando, como se minha presença fosse um lugar onde ele podia existir sem máscara. A cada visita, a arrogância diminuía, a voz amaciava, a resistência quebrava um pouco mais. E quanto mais ele mudava, mais eu ficava confuso. Eu, acostumado com desprezo, não sabia o que fazer com essa nova versão dele, entre arrependida e perdida. Eu via nele um menino grande tentando aprender a ser humano pela primeira vez. E isso mexia comigo de um jeito que eu não sabia nomear. Foi nesse estado, nesse equilíbrio frágil entre queda e renascimento, que a verdadeira virada começou a se formar. Não era só na perna dele, era dentro dele. Era como se cada gesto simples, segurar uma cadeira, perguntar por alguém, respirar fundo, estivesse pavimentando um caminho que levava para um momento inevitável. O momento em que tudo iria se revelar. O momento em que destino e orgulho se chocariam. O momento em que ninguém mais poderia fingir que nada estava acontecendo. E todo esse movimento silencioso, essa mudança tímida, quase escondida, caminhava rápido, muito rápido, para o dia em que o galpão inteiro veria com os próprios olhos a verdade que Rogério tentou negar por tanto tempo. A mudança silenciosa de Rogério continuava crescendo como uma onda que ninguém conseguia mais segurar. E quanto mais ele tentava esconder, mais essa transformação transbordava na frente de todos. Eu percebia no jeito dele me olhar, nos passos menos duros, na voz que já não vinha carregada de pedra. Mas o que eu não sabia era que tudo estava levando para um gesto extremo. Um gesto que revelaria de uma vez todo o desespero que ele carregava dentro da própria arrogância. Foi numa tarde abafada, o sol atravessando as telhas translúcidas do galpão da transportadora Camargo, que tudo desabrochou. Eu estava passando perto do portão quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Não benzedor, não seu Sebastião, mas Sebastião, limpo, direto,
humano. Virei e vi Rogério, parado no centro do pátio, o rosto suado, a camisa amassada, a expressão de alguém que lutou a noite inteira contra algo que finalmente o venceu. Tião, entra comigo. Agora. Ele disse isso sem olhar para os lados, sem se importar com quem estava ouvindo. E tinha muita gente ouvindo. Motoristas, conferentes, ajudantes, todos espalhados como sombras curiosas entre os caminhões. Eu entrei atrás dele, e quando chegamos ao coração do galpão, ele parou de repente, virou para mim e deixou cair a bomba. Se você me fizer andar aqui agora na frente de todo mundo, eu te dou minha frota inteira. O silêncio que se formou foi tão pesado que parecia ter peso físico. As empilhadeiras desligaram. Os homens pararam de respirar. O ar virou cimento. Eu senti meus olhos se abrirem sozinhos, como se meu corpo recusasse a acreditar no que ele tinha acabado de dizer. Não era só arrogância, não era só orgulho ferido, era um pedido de socorro gritando por baixo das palavras. A mão dele tremia, a perna dele mal sustentava o próprio corpo, e os olhos estavam desesperados, implorando por algo que ele não sabia nomear. Vamos, Tião, me prova. Me derruba, me mostra que eu estou errado. Ele estava apostando tudo, não só caminhões, contratos, patrimônio, mas a própria máscara de invencível que usou a vida inteira. Ele estava se expondo na frente de todos. Um homem poderoso implorando ajuda a um pobre benzedor de bairro. A inversão perfeita do mundo. Naquele instante, eu percebi. Não era uma aposta. Era um último grito. Era a alma dele tentando sair de dentro de uma armadura que já não cabia mais. E eu fiquei parado, com a mão suspensa no ar, sem saber se tocava ou não, porque eu sentia o tamanho da responsabilidade. Sentia o peso de anos de feridas, de humilhações, de medos, de dores, minhas e dele. Os funcionários começaram a se aproximar devagar, como se testemunhassem algo sagrado ou perigoso demais para pisar perto. Alguns cochichavam, outros seguravam a respiração. Até o vento parecia esperar, e naquele silêncio gigante eu senti uma vontade enorme de dizer que não, de ir embora, de fugir daquele peso que não era meu. Mas então Rogério deu um passo, trêmulo, inseguro, quase caindo, e segurou meu braço como quem segura a própria vida. Tião, se eu não tentar agora, eu nunca mais tento. E eu senti uma coisa dentro de mim quebrar, não de dor, de compreensão. Ali, diante de mim, não estava o empresário arrogante, não estava o homem que ria de mim. Estava só alguém ferido, perdido, pedindo ajuda do único jeito que sabia, exagerando, apostando, gritando. E agora eu te pergunto, com toda sinceridade, porque esse pensamento nunca me deixou, você perdoaria alguém assim? Conseguiria estender a mão para quem te humilhou, mas agora se desmonta na sua frente? Se puder, me conta depois, porque esse é o tipo de resposta que muda vidas. Eu respirei fundo e dei um passo à frente. Foi esse passo que abriu as portas para o impossível que estava prestes a acontecer. Foi esse passo que abriu as portas para o impossível que estava prestes a acontecer. Eu não vou te contar agora, detalhe por detalhe, o que aconteceu naquele galpão naquele dia. Você já sabe que as pernas dele tremeram, que o chão pareceu sumir, que o silêncio ali dentro ficou tão denso que dava para pegar com a mão. O que eu quero te contar agora é o depois. Porque milagre de verdade não termina no momento em que alguém se levanta. Ele começa ali, passaram-se semanas, depois meses. E aos poucos eu comecei a perceber que aquela cena no galpão da transportadora Camargo não tinha mudado só o corpo de um homem. Tinha mudado o ritmo de uma cidadezinha inteira por dentro. Minha rotina, por exemplo, nunca mais foi a mesma. Eu ainda moro no mesmo quartinho simples no bairro industrial São Mateus. A mesma cama, o mesmo fogão pequeno, o mesmo terço no criado mudo. Mas o jeito que eu acordo é outro. Antes, eu abria os olhos com um peso no peito, perguntando se eu ainda devia continuar.
Hoje, quando o sol começa a atravessar as frestas da janela, eu respiro fundo e penso: mais um dia para cuidar de alguém. Pode parecer pequeno, mas para quem já quis desistir, isso é imenso. De manhã, o bairro acorda com o barulho de sempre. Caminhões ligando, freio de ar, vozes chamando o carregador. Eu caminho até a padaria do seu Ademir, o mesmo lugar onde antes alguns viravam a cara quando me viam chegar. Hoje, ele prepara meu café sem eu precisar pedir. Pão na chapa, né, Tião? E um cafezinho mais forte, do jeito que você gosta. Ele fala isso com uma naturalidade que ainda me espanta. Não é o café que mexe comigo. É ser visto. É ser chamado pelo nome sem riso escondido. Depois do café, eu sigo para a oficina do seu Valdemar. Continuo ajudando com motores, trocando óleo, apertando parafuso. A diferença é que agora, quando alguém chega mancando, com a mão na lombar ou a testa pesada de preocupação, ninguém mais me chama de mágico de roça por trás. Eles só me olham e perguntam: Tião, será que você passa lá em casa mais tarde? Não tem placa na porta, não tem fila organizada, não tem agenda chique, mas tem respeito. E para mim, isso é mais raro que ouro. E Rogério? Rogério também mudou. Eu o vejo às vezes lá de cima do viaduto, parado na frente dos caminhões, as mãos nos bolsos, olhando cada veículo como se não fossem só máquinas de trabalho, mas histórias em movimento. Ele caminha sem mancar, mas isso é quase detalhe agora. O que mais chama a atenção é o jeito que ele olha para as pessoas. Antes, os funcionários passavam por ele com a cabeça baixa, só esperando não levar bronca. Agora ele chama pelo nome. Bom dia, seu Roberto. Como tá a mãe, Genival? E o menino, Fabrício, saiu bem na escola? A primeira vez que ouvi isso, confesso, meu coração apertou de um jeito estranho. Era bonito demais para ser mentira. Mas a verdade é que não era teatro. Era mudança. Mudança que não se explica com relatório nem com exame. A relação dele comigo também ganhou outro tom. Em vez de aparecer só quando estava em desespero, ele começou a passar de vez em quando no meu barracão só para sentar um pouco. Às vezes, falava sobre a empresa, sobre contratos, sobre números que eu nem entendo. Outras vezes, ficava calado, só calado. E nesse silêncio compartilhado, eu via o quanto ele estava aprendendo a ser pequeno sem se sentir menor. Teve um dia, especialmente, que marcou esse depois. Era fim de tarde. O céu estava laranja, os telhados do bairro pareciam dourados por causa da luz. Eu estava varrendo a frente do meu barracão quando ouvi passos atrás de mim. Quando virei, era o Fabrício, o mesmo braço direito que tinha me ameaçado lá atrás, no corredor do mercado. Ele não estava com a postura de segurança, nem de homem duro. Estava com o rosto cansado, os olhos fundos e uma vergonha que parecia pesar mais que o corpo. Seu Sebastião, posso falar com o senhor um minuto? Entramos. Ele ficou de pé, sem saber onde pôr as mãos. Eu esperei, sem pressa, até que ele soltou. Eu queria pedir desculpa. Eu falei muita coisa do senhor. Falei para o patrão, falei para os outros. Disse que o senhor enganava as pessoas, mas eu vi o que aconteceu. Eu vi o jeito que ele mudou. Eu vi e eu não queria carregar isso. Ele não chorou. Eu também não, mas por dentro alguma coisa se ajeitou. Uma conta antiga, uma dívida invisível, se encerrou ali, naquele pedido simples. Eu só respondi. Tá perdoado, Fabrício. O que importa é o que a gente faz daqui para frente. Ele assentiu, apertou minha mão com força e saiu. E eu sentei, sozinho, por alguns minutos, ouvindo meu próprio coração bater mais leve. Ali eu entendi que, às vezes, o milagre mais difícil não é fazer alguém andar. É fazer alguém voltar. Outras coisas também foram mudando devagar. O barracão onde eu morava, que antes era apenas a casa do benzedor, virou ponto de descanso para quem precisa respirar. Tem dia que entra dona de casa exausta, caminhoneiro com saudade dos filhos, adolescente perdido que não sabe o que quer da vida. Às vezes eu oro, às vezes eu só escuto, às vezes eu nem falo de fé, só de vida.
E no meio desse vai e vem, acho que quem mais tem sido tratado sou eu. Dentro de mim, aquele buraco de dúvida foi diminuindo. Não sumiu por completo, porque a gente é humano e tem dia que o cansaço fala mais alto. Mas agora, quando ele aparece, eu lembro do olhar de Rogério naquele galpão, do momento em que ele se levantou tremendo, chorando, sem saber onde enfiar o rosto. E eu penso, não fui eu, mas eu tive coragem de estar lá. E isso basta. Rogério, por sua vez, começou a tomar decisões que ninguém imaginava. Reorganizou a empresa, deu aumento para quem ganhava menos. Criou um fundo para ajudar família de funcionário em dificuldade. E o mais improvável de todos, instituiu uma regra que deixou muita gente confusa. Toda semana, alguém vai ter que almoçar comigo. Mas não é gerente nem supervisor. É motorista, ajudante, pessoal da base. Quero ouvir história de vida. Eu ouvi isso de um dos caminhoneiros, o seu Roberto, com os olhos cheios d'água. Sebastião, você acredita? Eu, sentado na mesma mesa que o patrão, ele perguntando do meu joelho, do meu neto, de como foi crescer em Jequitinhonha. Nunca pensei viver para ver isso. E aí eu percebo a dimensão da justiça do destino. Ela não é só castigo para quem humilhou. Ela é cura para todos que estavam em volta, assistindo em silêncio. Nos fins de tarde, quando o movimento diminui, às vezes eu caminho até perto da transportadora e fico ali, do outro lado da rua, observando. Vejo Rogério sair, encostar num caminhão, passar a mão na lataria como quem agradece. Vejo funcionário indo embora mais leve. Vejo gente que antes caminhava com medo, agora andar com o peito um pouco mais aberto. E nesses momentos eu me pego pensando coisas que nunca pensei antes. Penso que talvez minha vida inteira, da cozinha da minha avó em Pompéu, passando pelas noites de choro no chão do meu quartinho, até aquele dia no galpão, tinha um fio só, segurando tudo. Um fio que eu não via, mas que me trouxe exatamente até aqui. Às vezes eu também me pergunto como tudo isso bate em quem está me ouvindo agora. Se essa história parece só um conto estranho, ou se de algum jeito toca alguma ferida, alguma memória, alguma esperança que você nem sabia que ainda tinha aí dentro. E, se um dia você sentir vontade de dividir, de contar se já viu alguém mudar assim, ou se você mesmo já mudou desse jeito, escreve isso em algum lugar, deixa registrado, nem que seja num comentário qualquer. Porque no fim, são essas histórias que seguram a gente de pé quando o resto balança. Hoje, se você me encontrar andando pelas ruas de Contagem, não vai ver um homem importante, nem conhecido, nem dono de nada. Vai ver só o Sebastião, com a mesma roupa simples, o mesmo passo tranquilo. Mas por dentro, eu carrego algo que não tinha antes. A certeza de que até a vida mais escondida pode ser usada para virar o mundo de alguém de cabeça para baixo. E quando a noite cai e o bairro se enche de luz amarela nos postes, eu volto para o meu quartinho, sento na beira da cama, olho para as mãos e agradeço em silêncio. Não por ter visto um homem andar, mas por ter aprendido com ele que ninguém é tão grande que não possa cair. E ninguém é tão pequeno que não possa ser usado para levantar alguém. É assim que a minha vida ficou depois daquela virada, igual por fora, completamente diferente por dentro. Um pouco mais leve, um pouco mais profunda e, acima de tudo, com um sentido que eu nunca teria inventado sozinho. Um pouco mais leve, um pouco mais profunda e, acima de tudo, com um sentido que eu nunca teria inventado sozinho. Mas, para você entender de verdade o que eu carrego hoje dentro do peito, eu preciso voltar, mais uma vez, para aquele momento no galpão. Porque ali foi o ponto em que tudo virou. O dia em que o destino pegou o mundo de um homem que mandava em tudo e virou de cabeça para baixo diante de quem ele menos respeitava. Eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Rogério na minha frente, o galpão cheio, os caminhões alinhados como se fossem plateia. O barulho das empilhadeiras cessando uma a uma, o chiado do freio de ar morrendo no fundo, as vozes baixando, até que tudo virou um silêncio pesado.
A frase dele ainda ecoava no ar. Se você me fizer andar aqui, agora na frente de todo mundo, eu te dou minha frota inteira. Eu sentia todos os olhares em cima de mim. Uns esperando uma piada, outros esperando um tombo, outros, bem poucos, torcendo por algo que nem sabiam explicar. Eu, por dentro, queria dizer que não, queria sair correndo, queria gritar que eu não era ninguém, mas quando olhei para o rosto de Rogério, eu não vi o empresário. Eu vi um homem cansado de fingir que não sente dor. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um instante e lembrei da minha avó, da cozinha simples em Pompéu, das mãos dela sobre as costas de alguém que chorava. Lembrei dela dizendo, o resto não é com a gente, Tião. E então eu entendi que meu papel ali não era ser forte, era estar presente. Abri os olhos, dei um passo à frente e coloquei a mão no ombro de Rogério. O galpão inteiro pareceu prender o ar. Eu não fiz discurso, não gritei, não fiz cena. Só falei com Deus em silêncio, pedindo que se fosse para acontecer alguma coisa, que fosse menos sobre o corpo e mais sobre o coração. O que veio depois? Não teve música, não teve luz brilhando, não teve fumaça, teve tremor. Eu senti primeiro no ombro. O corpo dele começou a sacudir de leve, como se estivesse segurando um choro antigo demais para caber no peito. As mãos dele apertaram minha camisa, os dedos procurando apoio. E de repente, as pernas, aquelas pernas que por tanto tempo foram desculpa, prisão, escudo, começaram a tremer de um jeito que ninguém ali tinha visto. Alguns funcionários deram um passo para trás. Outros avançaram instintivamente. Fabrício levou a mão ao peito como se o coração estivesse disparado. Seu Roberto deixou cair a prancheta que segurava. O barulho dela batendo no chão ecoou pelo galpão como um tiro. Rogério tentou falar alguma coisa. Saiu um não pela metade, afogado na própria surpresa. Ele tentou se segurar na cadeira, mas a mão escorregou. E foi ali, no meio daquele quase tombo, que aconteceu. Ele não caiu, ele levantou. Eu senti o peso do corpo dele sair das minhas mãos. Vi os joelhos, que sempre pareciam presos, se soltarem devagar, como se alguém tivesse tirado correntes invisíveis. Vi ele se erguer centímetro por centímetro, até ficar completamente em pé, sem apoio, sem muleta, sem cadeira. Só ele, as próprias pernas e um galpão inteiro em choque. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou, ninguém teve coragem. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o barulho das lágrimas dele caindo no chão. Rogério levou as mãos ao rosto, desesperado, como se quisesse esconder de todo mundo o que ele mais precisava mostrar. Ele estava chorando, não de dor física, de vergonha, de medo, de alívio, de uma vida inteira de dureza finalmente rachando. Ele tentou falar duro, tentou recuperar o tom de chefe, tentou puxar de volta a máscara, mas não conseguiu. A voz saiu quebrada, infantil. Eu não sei o que está acontecendo. Eu também não sabia explicar, e para ser sincero, nem tentei. Porque ali, naquele instante, eu entendi que o maior milagre não era o corpo dele que se levantava, era o orgulho que caía. Foi então que a justiça do destino se mostrou inteira. Porque aquele homem que antes humilhava, que ria de mim, que achava que dinheiro era escudo, agora estava ali, em pé, tremendo, chorando na frente dos próprios funcionários. Gente que ele nunca olhou nos olhos. E sabe o que ninguém fez? Ninguém riu. Ninguém devolveu a humilhação. Ninguém apontou o dedo. Pelo contrário, um a um, começaram a se aproximar. Seu Roberto foi o primeiro a chegar, ainda sem saber se podia encostar. Fabrício, o mesmo que me ameaçou, veio logo atrás, com o rosto molhado. Genival, o carregador esquecido, se aproximou olhando para o chão, como se tivesse medo de quebrar o momento. E eu, no meio daquilo tudo, só consegui dizer uma coisa. Tá tudo bem, Rogério. Às vezes, Deus deixa a gente cair por dentro para aprender a ficar de pé de verdade. Ele me olhou com uma mistura de gratidão e desespero. E ali, diante de todo mundo, sem planejar, sem combinar, sem nada, ele fez algo que ninguém imaginava ver.
Rogério pediu perdão para os funcionários, pediu perdão pelos gritos, pelas humilhações, pelos dias em que tratou gente como peça. Pediu perdão por não ter enxergado a dor de ninguém além da própria. As palavras saíam atropeladas, envergonhadas, mas verdadeiras. E cada me desculpa que ele soltava era um pedaço da antiga fortaleza ruindo e virando pó. A notícia se espalhou mais rápido do que qualquer caminhão dele já correu na estrada. Em poucas horas, o bairro inteiro sabia. No dia seguinte, a cidade inteira. Alguns exageraram a história, outros diminuíram. Mas quem estava lá dentro sabe. Naquela tarde, o galpão da transportadora Camargo virou um altar estranho, onde orgulho foi jogado no chão e humanidade foi levantada. E se você me perguntar o que mudou depois, eu te respondo com calma. Tudo. A empresa mudou. Rogério mudou. Eu mudei, mas principalmente o jeito das pessoas olharem umas para as outras mudou. Eu, Sebastião, o neto da benzedeira de Pompéu, o homem que um dia chorou no chão de um quartinho achando que não servia para nada, fui usado para ver isso acontecer. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu estava ali, presente, com as mãos abertas, quando o destino resolveu fazer justiça do jeito que só ele sabe fazer, quebrando o alto para levantar todo mundo ao redor. E agora eu quero falar com você, que ficou comigo até aqui. Eu não sei em que ponto da sua vida você está. Não sei se você se parece mais comigo, se sentindo pequeno, cansado, invisível, ou mais com o Rogério de antes, duro, fechado, controlando tudo por fora e desmoronando por dentro. Talvez você seja alguém que já machucou muita gente. Talvez você seja alguém que vive carregando as marcas do que fizeram com você. O que essa história me ensinou, e é isso que eu quero te entregar como se estivesse olhando direto nos seus olhos, é que ninguém está tão no chão que não possa ser levantado, e ninguém está tão no alto que não possa ser alcançado. Às vezes basta um instante, um gesto simples, uma frase pequena, uma decisão de não ir embora quando seria mais fácil virar as costas. O maior milagre que eu vi naquele galpão não foi um homem andar, foi um coração duro aprender a pedir perdão. Foi uma empresa inteira aprender a olhar para o lado. Foi eu mesmo aprender que minha vida, por mais simples que seja, tem peso na história de alguém. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez lembrar de alguém que você precisa perdoar, ou talvez de alguém a quem você precisa pedir perdão, guarda isso com carinho. Deixa essa semente trabalhar aí dentro, porque o destino pode usar justamente essa lembrança para virar alguma coisa na sua vida também. E se você quiser caminhar comigo em outras histórias assim, histórias de gente comum, de dor, de humilhação, de virada, de justiça do destino, eu te convido com muito respeito a se inscrever aqui no canal. Não é só um botão, é uma forma de dizer: tô junto, quero ouvir mais. Se puder, ativa também o sininho para receber quando eu trouxer mais histórias como essa, porque cada uma delas carrega um pedaço de cura que talvez você nem saiba que precisa. E já que você chegou até o final comigo, faz uma coisa, deixa um comentário dizendo que ficou até aqui. Me conta o que mais mexeu com você nessa história, o que doeu, o que curou, o que fez você pensar na sua própria vida. Eu leio esses comentários como quem lê cartas sinceras e eles também me ajudam a seguir de pé. Agora eu vou me despedindo por aqui, mas não é um adeus, é só um até já. Porque como você já sabe, o destino não para de escrever. E como eu sempre digo no fim, agora tem mais 2 histórias aparecendo aí na sua tela, clica para assistir agora.